Então hoje a gente vai falar sobre os 7 corpos espirituais e vamos entender a importância que esses corpos têm na nossa vida, uma vez que eles impactam aí diretamente em tudo aquilo que a gente manifesta na nossa realidade, como um estado de saúde ou doença, por exemplo. Então sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Lucas e aqui a gente fala de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Então, antes de a gente entrar nos 7 corpos, pessoal, deixando bem claro aqui que o meu objetivo com esse vídeo não é trazer uma verdade absoluta, né? Simplesmente uma investigação que eu venho fazendo, um aprofundamento dos meus estudos. Esse vídeo é a minha conclusão, né? O seu comentário aqui vai ser sempre bem-vindo para enriquecer cada vez mais esse tipo de conteúdo. E para quem gosta de aprofundar no assunto, eu vou deixar alguns livros de referência aqui embaixo na descrição, beleza? Então agora sim, começando o vídeo com a seguinte pergunta, né? Por que esses corpos existem? E aqui a gente tem que entender que a gente é uma centelha divina, né? Centelha divina é um termo que eu vou utilizar bastante e basicamente é o seguinte: a gente é um fragmento de Deus. Então, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ele nos individualizou, né? A gente como um ser, um espírito de pura luz, a gente foi individualizado para que a gente pudesse então ser único, né? E pudesse manifestar, viver, né? Ter as nossas experiências e os nossos aprendizados para que um dia, né, a gente retorne ao todo. Então a gente foi individualizado e mergulhamos aí nas diversas dimensões, né? Só que, por exemplo, a gente como um espírito puro, né, uma centelha divina, para que a gente pudesse manifestar aqui, por exemplo, na matéria, no corpo físico, foi necessário então uma adaptação de corpos. Então, é, basicamente seria essa ideia, né? Cada corpo seria uma adaptação para que o espírito pudesse se manifestar em diversas dimensões, né? Beleza, gente? Então essa ideia é só para a gente formar uma imagem aqui antes de ir diretamente para cada corpo, tranquilo? E muita gente se pergunta, né? Qual é o objetivo disso tudo, né? Porque se a gente é um fragmento divino, né? Se a gente é um pedaço de Deus, por que a gente tem que descer aqui na matéria e passar por esse mundo muitas vezes de dor e sofrimento, né? Lógico que não é só isso aqui nesse mundo, mas o porquê, né? Por que que a gente tem que passar por tudo isso? Então, na minha visão, né, no meu entendimento, justamente por isso, né? Como um ser individual, a gente precisa ter as nossas próprias experiências. Então, o Deus como um bom pai, né? E Deus aqui eu tô falando de Deus energia, né? Deus como um bom pai que nos criou, nos deixa viver, né? E aprender, ainda que a gente utilize aí a dor, né? E o sofrimento como um método de evolução, ainda nesse estágio que a gente vive, né? Nesse mundo de expiação e provas, passando agora para a regeneração, por exemplo, a gente usa esse mecanismo da dor como evolução, né? Então, quantas vezes a gente não passa por uma situação difícil, mas a gente acaba criando empatia com o próximo, né? Por ter passado justamente por essa mesma experiência, não é mesmo? Então, basicamente é esse o objetivo disso tudo, no meu entendimento. Então, partindo agora para os corpos propriamente ditos, a gente vai começar aqui com os 3 primeiros, que é o corpo átmico, o búdico e o mental, que seriam os corpos mais próximos aí da divindade, né? Do eu cósmico, os corpos mais puros, que são eternos, atemporais e imortais. Então, esses 3 corpos seriam a nossa manifestação na individualidade, a que a gente ainda não formou uma determinada personalidade, né? A gente vai ver a diferença daqui a pouco, tá? Então, basicamente, aqui a gente está próximo ainda da essência mais pura. Então, o espírito vai se manifestar, mas ainda aqui com mais pureza, né? Então, começando pelo corpo átmico, que é o corpo que a gente já adiantou, que é a centelha divina. Então, isso que eu venho falando o tempo inteiro, né? Desse pedacinho de Deus que a gente está chamando de centelha divina, nada mais é que o corpo átmico, é o espírito
na sua forma mais pura possível, né? Pura luz. Então, a primeira manifestação desse espírito, dessa centelha, vai ser no corpo búdico. E aqui nesse corpo que mora, por exemplo, a consciência, e aqui que mora também a nossa noção de lei moral, né? Simplesmente a gente sabe, é natural saber o que é ético e o que é não ético, né? Diferentemente do mental, que a gente vai começar a fazer um discernimento, aqui no corpo búdico é natural ser ético. Então, uma vez que a gente sabe, né, a gente tem conhecimento dessas leis morais, então é aqui esse corpo, por exemplo, que manda uma informação quando a gente foge um pouco da parte ética, a gente toma alguma atitude fora da ética, né? Então a gente vai vir e ter aquele peso na consciência, literalmente um peso na consciência que se manifesta muitas vezes que a gente acha que no cérebro físico, né, essa informação chega até o cérebro físico, mas tem sede aqui no corpo búdico. E aqui seria uma manifestação mais universal, né, mais próxima do amor incondicional. A gente tem então uma consciência de unidade, né? Então a gente pertence ao todo e não tem a ideia ainda de separatividade, tá? Então aqui o corpo búdico seria essa a ideia. Partindo então para o corpo mental, a nossa centelha, nosso espírito vai se manifestar aqui então pela primeira vez com pensamentos, seria a sede então dos pensamentos. Os pensamentos que eu digo aqui são pensamentos intelectuais mesmo, né? Esse pensamento não necessariamente nesse corpo, né, que a gente utiliza a língua, né, mas esses pensamentos falantes, a gente começa a fazer um discernimento do que é ético e do que não é ético. Então, a sede da nossa inteligência, do nosso raciocínio lógico, seria aqui nesse mental superior, que também é conhecido como mental abstrato ou corpo causal. Interessante a gente saber que nesse corpo aqui, didaticamente, a gente divide, né, em mental superior e mental inferior. Então, neste corpo aqui, os pensamentos seriam mais elevados, de frequência mais elevada, mais nobres, né? Pensamentos de não divisão, né? Ainda pensamento levando em consideração o todo, né? Aquilo que é melhor para mim tem que ser melhor para o todo. Então, eu não tenho pensamentos de ódio ou de inveja neste corpo, nessa manifestação do espírito ainda, né? Isso vai começar nos corpos inferiores. Então, para fechar o corpo mental, aqui também é o registro das memórias. Então, todas aquelas vivências que a gente já teve desde estágios primordiais, lá no reino mineral, vegetal, animal, até chegar no nominal, né? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Todas as nossas vivências, todas as nossas encarnações ficam registradas aqui, tá? Ainda que a gente não tenha acesso a todas essas informações, a todas essas memórias, por misericórdia divina, né? A gente tem só um pedacinho, né? Em cada encarnação, a gente vem só com um pedaço dessa memória, por misericórdia, né? Porque senão provavelmente a gente não aguentaria, não suportaria o peso de ser quem a gente foi, né? Sim, se você acha que você é ruim hoje, pode ter certeza que você já foi bem pior. Isso eu me encaixo nesse quadro também, né? Aqui ninguém tem pretensão de ser santo. Então, fugir um pouco do assunto, mas aqui é sede das memórias, de tudo aquilo que a gente já viveu, fica registradinho aqui no corpo mental, beleza? E assim a gente fecha os 3 primeiros corpos aí, que são os imortais, né? O eu cósmico, beleza? Então, gente, tá gostando desse assunto? Tá achando interessante? Tem algo a acrescentar? Deixa aqui o seu comentário. E se tá gostando do vídeo, por favor, já deixa aqui o seu joinha. Antes de a gente partir aqui pro quaternário inferior, que são os corpos inferiores, né? Não significa que eles são menos importantes, só didaticamente é utilizado este termo, ok? Então, gente, o quaternário inferior, composto aí pelo mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico, ou conhecido como corpo somático, esses 4 corpos, eles terão aí a sede da nossa personalidade, né? Então, só para a gente fazer essa divisão, né? Enquanto
enquanto os três primeiros ali, o ternário superior, ele é nosso ser individualizado, né, o nosso fragmento divino individualizado. Aqui então, esse quaternário inferior é como se fosse um fragmento do nosso ser individualizado. Então, vamos com calma aqui, ó. É como se a gente pegasse somente um pedacinho do que a gente é. E isso que a gente vai chamar de personalidade, né? Então, é aqui que vai morar o ego, todas aquelas identificações que a gente traz na vida, né? Então, dando um exemplo aqui, ó. Tudo aquilo que você aprende quando é criança ou adolescente, ou até mesmo algumas coisas que a gente traz de outras encarnações, né? Pequenos registros de memórias, às vezes a gente traz, a gente vai moldar uma personalidade que vai ser necessária na nossa encarnação atual para que a gente aprenda alguma coisa ou desenvolva certas habilidades. Então, tudo isso, né, nesses quatro corpos serão temporários, tá? Então, só para a gente diferenciar, enquanto os três primeiros ali são imortais, né, e atemporais, todos esses quatro corpos são temporários. Então, tudo aquilo que você acha que você é hoje é somente temporário. Então, é por isso que a gente também não deve se apegar muito a quem a gente é, ao que a gente trabalha, a nossa aparência, que tudo isso passa, né, gente? Isso vai passar. Então, é somente temporário. Então, só para exemplificar um pouco melhor essa personalidade temporária, para a gente começar a entender isso, que é o ponto mais importante, na minha opinião, do vídeo, é o seguinte, né? Imagine você, né? Você é o que é hoje, porque você conviveu com seus pais, com seus amigos, a religião, tudo isso, toda a sociedade, ela está moldando quem você é. E você vai formar identificações. Por exemplo, se você torce para algum time, provavelmente algum time de futebol, né? Só dando um exemplo aqui, né? Se você torce para algum time, provavelmente você seguiu ou seu pai ou sua mãe, né? Agora, e porque você mora no Brasil, então a chance de você torcer para um time brasileiro é grande. Agora, se você mora em outro país, será que você torceria para um time brasileiro? No entanto, você se identifica, né? Ou como corintiano, ou como palmeirense, mas isso são identificações, são traços da sua personalidade. Se você é espiritualista, né? Ou universalista, como eu, será que você se nascesse em outro país, você não seria, poderia ser, por exemplo, um budista, né? Seguir o budismo. Então, dependendo da região que você nasce, você vai se identificar, você vai formar personalidades. Então, muitas coisas que você ouviu na sua infância, né? Principalmente das nossas maiores referências, que são os pais, ou os professores, ou os padres, né? Para quem seguiu alguma religião, tudo aquilo vai formar uma identificação e aquilo vai formar uma personalidade, que na verdade nem sempre significa o que a gente é. A gente é muito mais do que isso, como a gente já viu nos três corpos inferiores. A gente é um espírito puro. No entanto, a gente fica com essa personalidade temporária que vai mudar, se modificar de acordo aonde você está vivendo, de acordo com as suas experiências nessa vida e algumas, como eu já disse, experiências de encarnações passadas, beleza? Então, o resumo é isso, né? A gente vai ver cada corpo agora, mas é legal trazer esse entendimento. Então, tudo isso aqui pode ser moldado, né? Você tem que entender, a gente tem que entender que a gente é muito mais do que essa personalidade. Então, se você é tímido, se você tem medo, ou se você tem crenças que te limitam, né? Tudo isso é temporário e pode ser modificado. Então, é como se fosse uma semente que foi plantada em você e hoje, na sua vida adulta, ela germina, né? E você passa a se movimentar acreditando que você é isso, que você nunca vai mudar. E na verdade, isso não está correto, né? A gente pode sim modificar todas essas crenças, ok? Então é isso, gente. Para não estender demais, eu sei que às vezes eu falo muito. Vamos partir agora para a gente entender cada corpo considerado aqui inferior, né? Que são as nossas, que basicamente é a nossa personalidade, né? Então, o mental inferior, né, ou conhecido como mental concreto,
ele vai ser basicamente tudo aquilo que a gente já falou no corpo mental superior. Com a diferença que aqui agora a gente vai ter pensamentos menos nobres, né? Mais densos, menos elevados. Né? Então, pensamentos de inveja, pensamentos mais egoístas, né? De ego mesmo, mais pensando em mim, não tanto no outro. Né? E aqui também a sede de algumas memórias e das memórias de crença limitante. Né? Então, toda aquela crença limitante vai ter morada aqui. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente, ou eu nunca vou conseguir mudar de vida, ou eu nunca vou conseguir modificar, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar. Só dando alguns exemplos, né? Todas essas crenças vão morar aqui, né? Então, como eu falei, né? A boa notícia é que a gente pode modificar isso tudo, tá, gente? Então, inclusive, hoje isso é fonte do meu trabalho, né? Vou deixar aqui na descrição também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas a boa notícia é isso, a gente pode modificar essas crenças. E é bom a gente modificar essas crenças, porque vamos dizer assim, é uma manifestação do nosso espírito, não de forma errada, mas é como se a gente não deixasse fluir exatamente a nossa essência divina, né? Isso com certeza vai ter impacto nos corpos mais inferiores, inclusive no corpo físico. Então, a gente vai ver agora que uma crença limitante, ela vai ter uma emoção gerada ali no corpo astral, que vai gerar uma baixa energética, uma obstrução de algum chakra, isso vai a longo prazo se manifestar no corpo físico, né? Então, mental inferior é sede das crenças limitantes, mas a boa notícia é que a gente pode modificá-las, né? E modificando, gente, a gente não precisa de nada. Se a gente conseguir, for capaz de se autoconhecer, né? E identificar essa crença, tudo já vai mudando na nossa vida, né? Toda a informação que desce, né? O nosso espírito já vai se manifestar de uma outra forma, tá? Então, partindo agora, gente, para o corpo astral. Como eu já adiantei, esse corpo aqui vai ser a sede das emoções. Então, o nosso espírito aqui se manifesta como emoção, né? Enquanto no corpo mental ele se manifestava com pensamentos e registro de memórias, né? Aqui no corpo astral ele vai se manifestar como emoções, né? E aqui é o primeiro corpo que a gente conhece com esse molde, né, hominal, com esse molde físico, uma vez que o corpo astral, ele, vamos dizer assim, é o original do nosso corpo físico. É como se o nosso corpo físico fosse uma cópia desse corpo astral. E o corpo astral ele tem diversos nomes, tá, gente? Eu vou citar alguns aqui e cada autor às vezes utiliza esse termo de maneira diferente, tá? Mas você pode encontrar aí corpo astral como corpo emocional, como perispírito, como psicossoma ou como o próprio corpo espiritual. É aquele que a gente conhece como espírito. Esse seria o corpo astral. Quando a gente desdobra, né? Quando a gente dorme, é esse corpo que vai se manifestar no astral, justamente no plano astral ou no plano umbralino que a gente chama, ok? Então seria a sede das emoções, né? Então, como eu venho falando, uma crença limitante no seu mental inferior, ele vai vir como uma informação descendo aí para o seu corpo astral, numa forma de emoção. E essa emoção também vai ter uma variação muito grande, né? Então pode ser emoção de tristeza, emoção de culpa, emoção de medo, ou pode ser emoções mais elevadas, como alegria, né? Certeza, aceitação. Então, dependendo da origem dessa emoção, né? No grau de elevação dessa emoção, isso vai ter uma influência no corpo energético e, consequentemente, no corpo físico. Então, se for uma emoção boa, né, elevada, de alta vibração, isso vai vir com uma boa sensação no corpo físico, né? Vai ter uma liberação de dopamina ou serotonina, por exemplo. Agora, se é uma emoção de tristeza, de culpa, né? Isso a longo prazo vai vir aí muitas vezes com uma inibição de dopamina, uma inibição, uma falta de serotonina, né? E a longo prazo pode causar uma depressão, por exemplo, né? Então, só dando um exemplinho aqui para a gente formar essa imagem, beleza? Então, corpo astral
sede das emoções, e ele vai ter essa grande variação de emoções, né? De frequências mais elevadas ou mais densas, mais pesadas, ok? Isso é tema também para um outro vídeo específico, né, gente? Então não vamos aprofundar demais. O segundo corpo aqui que falta, então, é o duplo etérico, que em resumo é a bateria do nosso corpo, é ele que sustenta a vida no corpo físico, sede também dos chakras, né? Então, basicamente, as energias vão ter morada aqui, né? E aí, como eu falei, né? Dependendo do tipo de informação que está descendo, né? De crença que gera um pensamento, que vai gerar uma emoção. Se for boa ou ruim, essa informação que está descendo vai ter influência direta aqui no corpo energético. Então, pode obstruir sim um chakra e a longo prazo formar uma doença no corpo físico, ok? E também, gente, assim, deixando ao contrário que essa informação aqui, ela sobe e desce, né? Então, didaticamente a gente separa os corpos, mas é tudo uma coisa só, tá? Tudo coexistindo. Então, a informação do corpo físico também sobe os corpos superiores, assim como a informação desce também através de uma crença e chega no corpo físico. Então, a informação aqui é via dupla. Então, tudo aquilo que a gente faz de hábito no corpo físico vai ter impacto também no duplo etérico, né? Que também é a sede do ectoplasma, né? Energia vital, que muitas vezes a gente utiliza aí nos trabalhos espirituais, né? Nos trabalhos mediúnicos. Então, aqui a gente começa a entender também a importância de se cuidar não somente no pensamento, né? Mas também dos hábitos, né? Que a gente tem. Tudo isso vai ter impacto nesse corpo energético, no duplo etérico, né? E também vai ter impacto direto aí nas sessões mediúnicas, por exemplo, tá? Então, para fechar, gente, o corpo físico, né? Também conhecido como corpo somático. Então, toda essa informação, como eu já antecipei, vai chegar no nosso corpo físico como um sinal elétrico ou um sinal químico, né? Liberando ou inibindo, né? Ou obstruindo aí, por exemplo, serotonina e dopamina, né? Que são neurotransmissores aí do prazer, por exemplo. Isso a longo prazo pode gerar uma depressão, né? A falta de dopamina, de serotonina, pode gerar depressão a longo prazo, tá? Ou ao contrário, quando você vem com uma emoção mais de alegria, mais leve, isso vai ter uma explosão e uma sensação de bem-estar no seu corpo físico, tá, gente? Então, a ideia é essa, né? A gente entender esse mecanismo. Eu sei que ficou um vídeo às vezes um pouquinho longo, mas é entender esse mecanismo, né? Dessas conversas que a gente tem o tempo inteiro com os nossos corpos sutis, ainda que a gente não os veja, eles estão aqui e, mais uma vez, não são separados, né? O tempo inteiro a gente está mandando informação para cima e mandando informação para baixo. Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, as emoções que a gente sente, tudo isso vai ter impacto direto aí no nosso corpo físico. Beleza, gente? Então, essa é a ideia do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer contribuição aí, deixa no comentário, tá? Como eu falei, não tenho a intenção de trazer uma verdade absoluta aqui. Beleza, gente? Então é isso. Valeu e até o próximo vídeo.